Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana, para dar continuidade aí no nosso conteúdo de História da Arte, né? Ver aí um pouquinho de arte grega. Eu sei que é conteúdo novo, mas uma parte dele, pelo menos, né, é conteúdo novo. Mas eu vou retomar algumas coisas que a gente já trabalhou, só para poder aí reforçar, para poder dar continuidade, tá? Então, o primeiro ponto que eu trabalhei com vocês foi que a arte grega clássica, ela surgiu a partir de duas civilizações que uma vivia no continente e a outra vivia na ilha de Creta, tá? Então vai ser a arte cretense e a arte micênica, tá? Da arte cretense, nós temos como principal expoente, como principal a produção artística desse período, o Palácio de Knossos, né? E ali a gente consegue ver a influência egípcia devido ao comércio que se praticava. Né? Então aqui é uma imagem do Palácio de Knossos, eles vão retratar o cotidiano, e é claro que o cotidiano de uma ilha está relacionado com a atividade marítima, atividade pesqueira e os animais, tá? Por isso que aqui nessa imagem nós temos um afresco, né? Nós temos aqui uma pintura na parede de vários golfinhos, tá bom? É uma imagem do Palácio de Knossos. A cidade de Knossos, né? Ela ficava aqui nessa ilha, que é a ilha de Creta, mas nós também temos a civilização micênica, que ficava aqui nessa parte do continente, tá? Dos micênicos a gente vai usar principalmente a cerâmica, né? Vai ser uma herança muito forte, é algo marcante da arte grega, e também a construção de palácios e túmulos, tá bom? Nos vasos de cerâmica, né, eles usavam para retratar o cotidiano, normalmente o cotidiano da parte continental. Nós temos guerras, né, conflitos, como aparece aqui nessa imagem. E aqui são os vasos, né, utilizados aí pelos gregos, tá? Cada uma delas tem uma característica, cada uma delas servia para alguma função específica, tá bom? Então nós temos a ânfora, que é essa daqui. A ânfora, ela servia aí para armazenar qualquer tipo de produto, óleo, vinho, água. O mais comum era usar esse daqui, a hídria, para poder armazenar a água, tá? E aqui nós temos também, esse daqui não é um vaso grego, tá, gente? Esse daqui é um vaso romano, mas os gregos, eles também vão se utilizar desse tipo de vaso, tá? A gente também pode chamar de ânfora, esse vaso etrusco, ok? Características da arte grega, né, gente? É uma arte que a principal característica, né, aquela que é a cola, aquela que liga todas as outras, é essa daqui, ó, é uma arte racionalista, tá? Eles valorizavam muito a razão. E aí, por valorizar a razão, né, é racional que você tenha uma arte que tenha proporção, que tenha ordem, que siga um padrão de beleza, né? Por isso que eu coloquei aqui que é uma arte idealista, e é uma arte, gente, que valoriza o homem, tá? Como tá aqui, ó. É uma arte antropocêntrica. Então, o homem, ele tá ali no centro de toda a produção artística. Aí tem aluno que fala assim, ah, professora, mas eles retratavam os deuses mitológicos. Gente, os deuses são retratados com características humanas, tá? É por isso que a gente pode classificar como uma arte antropocêntrica. Né? Eu tenho lá, por exemplo, Zeus, mas Zeus, apesar de ser uma divindade, ser, né, a principal divindade, principal deus da mitologia grega,
Zeus, ele tinha ciúmes, Zeus traía a mulher, né? Zeus era sempre afetado pelo desejo, né? Cara, Zeus era mal pegador, né? Ele pegava todo mundo. Então, eu tenho características humanas aqui, ok? Então, por isso que é uma arte antropocêntrica. E essa arte grega, gente, tem que representar a vida na polis. Por isso que eu coloquei aqui, ó, representava a vida política do cidadão. Ou seja, a arte deveria representar como que esse homem, como esse cidadão, ele deveria agir dentro da polis, tá? Na arquitetura, pessoal, na arquitetura eu passei para vocês alguns elementos, né? Eu vou até aqui passar para frente para eu poder explicar tudo isso para vocês. Né? Então, aqui nessa imagem, eu tenho as principais características da arquitetura, eu tenho muita coluna, tá? Por isso que perde espaço interno. Tenho o frontão, que é uma característica importante. Tenho a coluna, e aí essa parte de cima aqui, ó, da coluna, nós chamamos de capitel, que é o que a gente vai usar para classificar essa arquitetura. E aqui embaixo nós temos o estereóbato ou estereóbata, como tá aqui nessa imagem, tá? É o degrau, né? É aquilo que vai sustentar as colunas. Gente, eu costumo pedir para os meus alunos desenharem as colunas, tá? Desenharem essas estruturas, que fica mais fácil, tá? Então, apareceu aqui, ó, um triângulo, é o frontão. Não tá ficando muito retinho, tá, gente? Eu tenho as colunas e depois eu tenho o estereóbato. Gente, apareceu esse tipo de estrutura, é grego, tá? Então precisa nem pensar. Frontão, coluna, estereóbato é grego, tá bom? E isso vai passar pelo tempo, né? Dentro da história da arte, esses conteúdos eles vão ser tomados. Aí nós temos a coluna dórica, né? Que representa o masculino, a força masculina. A coluna jônica, que representa a mulher, porque a mulher na Grécia Antiga ela usava o cabelo, né, como se fossem esses rolinhos que aparecem aqui no topo dessa coluna. E a coluna coríntia, que é essa coluna toda rebuscada, com muitos detalhes, né? E a coluna coríntia, ela representa a riqueza, ela representa opulência, tá? A coluna coríntia vai ser a menos usada, porque ela é a mais trabalhosa, tá? A coluna dórica vai ser a mais utilizada. E aí nós temos alguns monumentos importantes, tá? Eu vou passar para vocês para os monumentos e explicar esses monumentos que eu acho que fica mais fácil. Então, esse monumento aqui, pessoal, é o monumento de Atenas, tá? É o Templo de Atenas. E aqui, ó, vocês percebem que eu tenho muitas colunas, né? Eu tenho coluna aqui, eu tenho coluna aqui, aqui, e a coluna, gente, era para sustentar o teto. Reparem que aqui eu não tenho frontão, tá bom? Porque ele caiu, o passar do tempo, né? Ele não resistiu, né? Um negocinho chamado gravidade. Então, nós temos só as colunas que sustentavam. E por ter muita coluna, gente, perde espaço interno. Então, o pessoal não entrava no templo. As pessoas, elas iam até a porta do templo, contemplavam, né? Olhavam para o templo, mas elas não entravam dentro do templo, tá? É uma característica importante da arte grega, que depois, quando a gente for ver a arte romana, vai ser importante para vocês, tá? Que a gente vai comparar os dois. Então, aqui, muita coluna, perde espaço interno. Aqui é o Partenon, né? É o monumento, né? É o exemplo arquitetônico mais famoso da Grécia Antiga. Várias colunas aqui também, tá? Eu tenho só uma parte do frontão aqui ainda em pé. E o Partenon, gente, é legal porque para os gregos,
toda vez que eles tinham que aumentar o prédio ou aumentar a construção, eles não faziam, né, eles não iam na vertical, eles aumentavam na horizontal, tá? Então, os prédios, né, as construções gregas, elas são largas, né, mas elas não são altas. Eles não tinham o costume de usar aí vários andares. E aqui nós temos o erecton, e aqui no lugar da coluna nós temos uma mulher, tá? Essas mulheres aqui, elas são chamadas de cariátides. E foi uma homenagem feita para as mulheres de uma polis, né, de uma cidade chamada Cárias, tá? Então, nós temos aqui as cariátides. Gente, na escultura, tá? Na Grécia, nós temos muito mármore. Então, na hora de fazer a escultura... Ai, desculpa o cachorro da vizinha, tá, gente? Na escultura, nós temos aí grandes esculturas, porque eram grandes blocos de mármore. E eu tô falando, gente, de escultura com mais de 2 metros, 3 metros, tá? Tem que ter proporção, tem que ter simetria, né? Então tem que ter formas perfeitas. E essa forma perfeita tá muito próximo da realidade, então tem que estudar anatomia, tem que estudar como que é o corpo humano, tem que ter proporção, né, como eu falei para vocês, e costumava-se, né, fazer a escultura seguindo essa característica aqui, ó, o homem nu e a mulher aparece vestida. Por quê? O ideal de beleza, né, aquilo que era muito bonito para os gregos, era o corpo masculino, tá? E não o corpo feminino. Então, por isso que sempre aparece o homem nu e a mulher vestida, tá? Principais nomes, o Fídias, o Praxíteles e o Miron, tá? Fídias e Miron são os 2 nomes mais importantes para vocês. Então, aqui, ó, no período arcaico, né, no comecinho da escultura, homem nu e a mulher vestida. A estátua de Zeus e a estátua da Palas Atena, né? A estátua de Zeus, gente, ela não sobreviveu à ação do tempo, tá? A gente não sabe realmente como que era essa estátua, só existe relato, tá? Dessa estátua de Zeus, por isso que aqui é um desenho. E aqui a estátua da deusa Palas Atena, né? Ela aparece com um escudo aqui, então todo mundo relaciona a Palas Atena a deusa da guerra. E na verdade, a Atena, ela é a deusa da sabedoria e de estratégias militares, tá? É o uso da sabedoria em benefício da guerra, mas ela não é a divindade da guerra, tá? Não é a deusa da guerra. Aí aqui nós temos o discóbulo do Miron. Gente, de todas as imagens da escultura, essa daqui vai ser a mais importante para vocês, tá? Porque nessa imagem aqui eu tenho todas as características da arte grega clássica, tá? O ideal de beleza masculino, o corpo naturalmente forte, tá? Não é aquele bombadão de academia, tipo o macaquinho da Kipling, né? Que nem fecha os braços. É esse homem naturalmente forte. Eu tenho, gente, proporção nesse corpo, então o tamanho dos braços em relação ao tamanho das pernas e do tronco. Tenho a preocupação com a realidade, então, ó, nós temos aqui como que fica o músculo, né, quando a panturrilha ela está sendo trabalhada, está sendo flexionada, tá? É muito bonita essa escultura, tá? Na minha opinião, é uma das esculturas mais bonitas da Grécia Antiga. Mas, gente, na Grécia, se por acaso o modelo, né, a pessoa que está servindo de modelo, essa pessoa ela tem algum tipo de imperfeição, eles vão tirar a imperfeição, tá? Vamos lembrar que a arte tem que atender a um ideal de beleza, tá? Se o ideal de beleza é um corpo sem marcas, sem manchas, isso não vai aparecer na arte, tá? Nem na escultura e nem na pintura.
E aí agora falar da pintura, né? Eu vou usar a escultura aqui também para vocês, mas a pintura, gente, é a pintura usada em vaso de cerâmica. Os gregos, eles não usavam telas, tá? Eles usavam vasos de cerâmica. E a gente quase não vai ter paisagem, tá? Árvore, fruta, porque a pintura feita nesses vasos de cerâmica são pinturas de deuses, semideuses, as relações, né, os amores desses deuses, as cores usadas, né? Normalmente o azul, o amarelo, o branco e o vermelho, tá? O azul era menos comum, tá, galera? O mais comum era o amarelo, o branco e o vermelho. Os dois nomes importantes da pintura, né? Exeuxis e Apeles. E, gente, o vaso de cerâmica, ele era importantíssimo para o mundo antigo, tá? Por que que ele era importante? Porque esse vaso de cerâmica, ele vai armazenar de tudo, tá? Eu não tenho sacolinha de supermercado. Eu tenho só o vaso de cerâmica, tá? Por isso que ele vai ser tão importante. E vai ter vaso de cerâmica aí de vários tamanhos, desde vasos bem pequenininhos até vasos bem grandes para armazenar azeite, para armazenar cereal. E o rigor, gente, por quê? Esses vasos de cerâmica, eles tinham uma função, tá? E essa função era seguida à risca. Os desenhos, né, de deuses, semideuses, as relações, os amores, tudo isso também vai aparecer aí com bastante rigor. Então, aqui nós temos alguns vasos, tá? E aí, gente, esses vasos, eles eram nessa cor mesmo, tá? Preto, laranja, vermelho. E fazia-se aí essa representação da realidade. Pessoal, a gente vai para a segunda parte, né, dessa nossa aula de História da Arte, que é a continuação, né, da arte grega, ok? Nessa aula a gente vai ver sobre filosofia, sobre o teatro, a poesia e também a história na Grécia Antiga. Pessoal, a gente vai começar a falar sobre o teatro, e o teatro ele foi uma invenção dos gregos, tá? E os gregos usavam o teatro com uma função pedagógica, tá? O teatro ele servia para ensinar alguma coisa para os gregos. Na primeira parte do vídeo, eu falei para vocês, né, que uma das características da arte grega era para retratar a vida política, né? Retratar aí a vida das pessoas que viviam na polis. E o teatro tem essa função, né, de indicar, de mostrar como que você tem que viver dentro da polis, tá bom? Esse teatro ele era feito ao ar livre, né? Não existiam atrizes, somente atores do sexo masculino, e existiam dois tipos de peça teatral, tá? Ou a tragédia ou a comédia. As duas, pessoal, tinham função pedagógica, tá? As duas tinham aí uma função de ensinar alguma coisa, tá bom? Na tragédia, um dos nomes mais importantes é o Sófocles, né? O Sófocles que ele escreveu uma peça chamada Antígona e também uma peça muito famosa, né? Acredito eu aí que é a peça mais famosa, mais retratada da Grécia Antiga, que é Édipo Rei. Inclusive deu, deu origem a uma área de estudo, né? Um complexo dentro da psicologia, que é o complexo de Édipo. Tá? Que é quando, na fase aí do desenvolvimento, o filho se apaixona pela mãe, tá? E a tragédia, gente, para você ter essa função pedagógica, tem que ser uma tragédia meio novela mexicana mesmo, tá? Aquela coisa assim que pessoas vão morrer, que vai vir desgraça, que vai vir castigo dos reis, tá? Então, assim, é uma coisa terrível. Então a pessoa assiste a peça e aprende: opa, eu não quero ter tudo isso de desgraça. Então
não vai fazer aquilo que a peça está mostrando, tá? Vou dar um exemplo. Na história do Édipo Rei, né, o Édipo era filho de um rei e filho de uma mulher da rainha, né, chamada Jocasta. E o rei, gente, recebeu, né, uma mensagem de um oráculo falando que ele deveria matar o filho, tá? Falando que ele deveria matar o Édipo, porque o Édipo iria tomar o poder do pai. Ele mandou assassinar o filho, mas é claro que a mãe, né, ficou com dó, ficou com medo e acabou aí abandonando o menino, abandonando o Édipo. Gente, quando esse menino cresceu, ele teve um relacionamento com a mãe, sem saber que era mãe, tá? Então o Édipo teve um relacionamento com a Jocasta e eles tramaram o assassinato do pai, tá? Mas tudo isso, gente, o Édipo não sabia, tá? Ele não sabia que era filho desse rei, ele não sabia que era filho da Jocasta, tá? E tudo isso aconteceu por quê? Porque a Jocasta contrariou o desejo dos deuses, né? Contrariou a profecia do oráculo. E os deuses, né? Eles acabaram dando uma punição super severa para o Édipo, tá? Tem uma versão do Édipo. Por que a gente fala versão, tá? Porque essa história mitológica ela foi reproduzida, tá? Muitas vezes. Então a gente tem dois finais. Tem um final que o Édipo, ele simplesmente some, né? Ele vai virar um ermitão, né? Ele vai morar sozinho. E tem uma versão que o Édipo ele fica tão transtornado que ele pega e fura os próprios olhos, tá? Para não ver, né, o que ele tinha feito. Então, assim, a tragédia, gente, ela serve para isso. Você fala assim, mano, não quero pegar minha mãe. Mano, não quero ter que furar meus olhos. Não quero que isso aconteça comigo. Então, eu vou obedecer aos deuses, tá? Essa é a mensagem dessa tragédia. Só que nós temos algumas comédias. E as comédias, gente, elas não foram tão famosas, mas elas têm a mesma função, tá? Essa função pedagógica. E a comédia, gente, é muito legal. Por quê? A comédia tem a ver com catarse, tá? O que significa isso? Tem a ver com identificação. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho que fica mais fácil. Todo mundo aqui, acho que já assistiu algum filme desses de besterol americano. Né? Sabe esses filmes de festa na fraternidade, né? Tem sempre uma piscina, copinho de plástico vermelho, né? Um cara tomando chopp ou cerveja, não sei, de um barril, né? Aquele rolo. Nesse tipo de festa, tem sempre uma pessoa que bebe demais, dá muito bafão, né? Faz muita coisa errada, e essa pessoa entra em alguma cilada, em alguma situação muito ruim. Nessa parte do filme, todo mundo dá risada, né? Todo mundo fala assim, nossa, que idiota, nossa, como que ele bebe e faz isso? Meu Deus, por que essa pessoa fez isso? Né? E aí você enxerga aquilo, você vê aquilo e pensa assim, puxa, mas eu fui numa festa uns tempos atrás, nossa, e eu me alterei, nossa, eu tomei mais do que eu devia. E eu também fiz muita palhaçada. Vocês perceberam que houve uma identificação? Né? O que aconteceu? Eu peguei uma situação do meu cotidiano e enxerguei nessa peça. Então, o que as pessoas vão fazer? Puxa, se eu me enxerguei nessa peça, significa que eu tô agindo errado. Então, eu vou parar de beber e vou parar de dar palhaçada, tá? A comédia grega, ela serve para isso, tá? Para você se identificar, não esquecer dessa palavra, tá? Identificação, para eu não fazer mais aquilo. Gente, na literatura, né, nós temos a poesia, né, e aí o Píndaro é o principal poeta grego da antiguidade,
E nós temos dois historiadores, tá? O Heródoto e o Tucídides. O Heródoto, ele vai ser o mais famoso, porque o Heródoto, ele vai ser a primeira pessoa a narrar um evento histórico, tá? O Heródoto, ele vai narrar as guerras médicas, né? A guerra entre gregos e persas, né? E por tratar dessa guerra, né, por escrever a respeito dessa guerra, ele vai entrar para a história como o pai da história, né? Ficou meio confuso, eu acho, essa frase. Mas o Heródoto, ele é considerado o pai da história, tá? E o Tucídides, que também vai escrever um livro de história, também vai escrever aí um relato sobre uma guerra, só que vai ser a Guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e Esparta. Tá? Que isso a gente ainda vai ver nas aulas de história. Na filosofia, bom, eu não vou me aprofundar muito, porque esse início da filosofia grega, vocês já tiveram com o Tiago no 9º ano, e ele está dando continuidade a essa filosofia grega aqui no primeiro ensino médio, tá? Então, nós temos aí os filósofos pré-socráticos, né, que são os filósofos da natureza, os sofistas, né, que são aqueles que usavam da retórica, né, da fala, para tentar convencer e vender um certo tipo de verdade. Nós temos o Sócrates, né, que vai desenvolver aí um método um método filosófico que vai ser a dialética, né, que através de perguntas e respostas ele vai direcionando o conhecimento filosófico, né, acusado de corromper a juventude, né, e teve que tomar veneno, tomar cicuta. O Platão, né, que o Platão, normalmente a gente associa o Platão, coitado, à caverna, né, a teoria da caverna de Platão. Mas que na filosofia ele também fala bastante sobre conceitos de justiça, do que é o bem, né, e qual é a noção do belo, tá? Tem uma parte da filosofia que é chamada estética, que estuda, tá, essa noção do belo. E o Aristóteles, né, que vai escrever. O Aristóteles, ele escreve sobre política, ele escreve também sobre paixão, né? Mas o Aristóteles, ele é bem famosão por causa dos estudos de lógica, tá? É ele que inicia essa linha, né? Esse processo de construção do discurso. Tá? Tudo isso, gente, o Tiago ele vai trabalhar com vocês e eu não vou exigir de vocês que vocês saibam todas essas características, tá? Se lembrar da tríade sagrada, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, já é suficiente. E aí nós temos o período helenístico, é a última parte da história da arte da Grécia, é o período em que o Alexandre o Grande ele invade a Grécia. E a Grécia, gente, até a chegada do Alexandre o Grande, sempre teve uma produção artística baseada na razão, tá? Tudo tinha que ser racional. Agora, com a entrada do Alexandre o Grande, ele vai trazer uma arte que é mais sensacionalista, tá? E esse sensacionalismo, gente, é de sensação, tá? De trazer mais emoção. Né? Então, é como se no período helenístico a gente tivesse um pouquinho da razão ainda, mas a gente já vai caminhar para o sentimento, para a emoção, tá bom? Por isso que nós temos temas trágicos, tudo tem que ser grandioso, tem que representar poder, tem que ter exagero, olha aqui, tem que ter exagero, tá? Então, lembrar de período helenístico, essa chegada da emoção na arte grega, ok? Pessoal, bons estudos e a gente se encontra daqui a pouco. Até mais!